Olá, alunos e alunas, bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos estudar o chamado produto de solubilidade, indicado pela constante, chamada de KPS, constante do produto de solubilidade, ou sinônimo constante de solubilidade, ou simplesmente produto de solubilidade. Vamos lá então. Considere uma solução saturada com corpo de fundo de cloreto de prata. Sobre o ponto de vista macroscópico, uma solução saturada com corpo de fundo tem esse perfil. Aqui nós temos uma chamada solução saturada, aqui à sua esquerda. Só para lembrá-los que a chamada de solução saturada é aquela que possui uma quantidade máxima de soluto dissolvido em presença de água a uma dada temperatura. E só que tudo aquilo que adicionarmos acima do limite da saturação, isso provoca uma precipitação. É o que nós temos aqui. Nós temos uma solução saturada, que tem um máximo de soluto dissolvido, e aqui uma quantidade de soluto que não se dissolveu, macroscopicamente. Sob o ponto de vista microscópico, agora eu vou mostrar para vocês que essa solução chamada de saturada, ela tem uma quantidade máxima de soluto dissolvido na forma de íons prata, Ag+, quer dizer aquoso, que está dissolvido em água, mais íons cloreto, Cl-, também chamado de aquoso, que está dissolvido em água. Muito bem, e aqui nós temos o chamado de corpo de fundo ou de precipitado, que é uma quantidade do cloreto de prata que não se dissolveu, ou seja, ele encontra-se na forma sólida, certo? E o que vai acontecer sob o ponto de vista microscópico é o seguinte: parte desses íons que estão em solução saturada, eles começam a precipitar com uma velocidade chamada de precipitação. Mas, simultaneamente, parte desse precipitado, ele vai começar a se dissolver. E essa velocidade de dissolução, eu vou indicá-la desta forma. Vd é a velocidade com que o precipitado se dissolve, e o Vp é a velocidade com que a solução saturada precipita. Mas como vocês podem ver aqui, nós temos um equilíbrio dinâmico entre o precipitado e a solução saturada. E aí eu vou escrever esse equilíbrio dinâmico da seguinte forma. Aqui nós temos o cloreto de prata sólido, que é o constituinte do corpo de fundo, em equilíbrio com a solução saturada. A solução saturada aqui é o íon prata e o íon cloreto, que constituem o que está dissolvido em solução. Então nós temos aqui um equilíbrio dinâmico entre o sólido e a solução saturada, certo? Muito bem. Esse equilíbrio dinâmico é o que nós chamamos de produto de solubilidade, indicado por KPS, KS ou simplesmente PS. Eu vou demonstrar para vocês essa expressão. Como trata-se de um equilíbrio, então eu vou escrever inicialmente a constante desse equilíbrio, que trata-se de uma constante de ionização, que eu vou chamar de Ke. Essa constante de ionização, eu vou expressá-la da seguinte forma. Primeiramente é a concentração dos produtos, que é a concentração da solução saturada, que é o íon prata e o íon cloreto, dividido pela concentração do cloreto de prata, que constitui o precipitado. Mas PC, você não falou antes que nós não deveríamos
colocar a concentração de um sólido na constante do equilíbrio? E você saberia dizer por que eu não posso colocar a concentração do sólido? É porque você falou que a concentração do sólido ela é constante. Bah, então nada mais justo fazer o seguinte, ó. Já que a concentração do sólido ela é constante, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a concentração do sólido, do cloreto de prata, e vou multiplicar a constante do equilíbrio, que é o Ki. E aí nós teremos o produto de uma constante, que é a concentração do sólido, por outra constante, que é a constante de ionização, né? Isso vai ser exatamente igual à concentração da solução saturada, que é constituída pela concentração do íon prata vezes a concentração do íon cloreto. Muito bem, agora notem o seguinte, como o Ki é uma constante e a concentração do sólido também é uma constante, logo o produto dessas duas constantes vai originar uma terceira constante que nós chamamos de KPS ou KS, ou ainda simplesmente de produto de solubilidade. Essa constante chamada de KPS ou KS é dado somente pela concentração dos íons da solução saturada. Nós não deveremos colocar nessa expressão a concentração do sólido, já que a concentração do sólido ela não muda, e por ser uma constante, por esse motivo, não colocamos nessa expressão a concentração do sólido por ser constante. Agora nós vamos fazer aqui uma interpretação com relação a essa constante do equilíbrio chamado de KPS. Bom, a observação que nós vamos fazer aqui, as observações serão duas observações. A primeira observação é a seguinte: quanto maior for essa constante chamada de KPS, é o constante que relaciona a solubilidade do soluto, quanto maior a constante, significa que esse equilíbrio do produto de solubilidade ele está mais deslocado para a direita. E o fato desse equilíbrio estar mais deslocado para a direita significa que temos maior a concentração da solução saturada. Traduzindo, o que quer dizer maior concentração da solução saturada? Significa que é maior a solubilidade do soluto. Então, um primeiro exercício que pode eventualmente aparecer é uma tabela constando vários solutos com as suas respectivas constantes de solubilidade, que é o KPS. A conclusão número 1 que nós podemos chegar é essa: quanto maior a constante KPS, maior a solubilidade do soluto. Em contrapartida, quanto menor a constante do produto de solubilidade, significa que o equilíbrio químico ele está mais deslocado para a esquerda do que para a direita. Ou seja, menor é a concentração da solução saturada. Quanto menor for a concentração da solução saturada, consequentemente, menor é a solubilidade do soluto. Se tivermos então uma tabela com vários solutos, quanto menor o KPS, menor a solubilidade do soluto. E quanto maior o KPS, maior a solubilidade do soluto. Essa é a primeira conclusão que nós podemos chegar.
Eu gostaria também de fazer mais algumas observações referentes a uma chamada de solução saturada, que tem o máximo de soluto dissolvido. Primeiramente, a primeira observação é a seguinte: se nós tivermos uma solução cuja concentração do soluto dissolvido for exatamente igual ao produto de solubilidade, que é o KPS, se o produto de solubilidade for igual à concentração máxima de soluto dissolvido, aí nós temos uma chamada de solução saturada. A solução saturada é aquela que tem exatamente o máximo de soluto dissolvido em solução aquosa, não tem precipitado. Por outro lado, se eu tenho uma quantidade de soluto dissolvido inferior ao máximo dissolvido, aí nós temos uma chamada de solução insaturada. A solução insaturada, só para lembrá-los, é aquela que contém uma quantidade de soluto dissolvido inferior ao máximo. Se tem uma quantidade de soluto igual ao máximo, que é o KPS, solução saturada. Se a quantidade de soluto dissolvido for inferior ao máximo, que é o produto de solubilidade, a solução é insaturada. E o que acontece se eu tenho uma quantidade na solução acima do máximo? Aí o que acontece? O que você colocar acima do máximo, ocorre a precipitação do soluto. É exatamente igual ao desenho ilustrado aqui nesse exemplo inicial. Tudo aquilo que colocarmos acima do máximo implica na precipitação do soluto. Agora, os exercícios de um modo geral que envolvem o produto de solubilidade, eles aparecem da seguinte forma: primeiro, ele pode dar a solubilidade, pedir o KPS, ou ele pode fazer o contrário, dar o KPS e pedir a solubilidade, que é o máximo dissolvido. Eu vou fazer alguns exemplos aqui. Primeiro exercício, o número 1. O que acontece se adicionarmos uma solução de cloreto de bário em uma solução saturada de sulfato de bário, solução saturada de sulfato de bário na mesma temperatura? Bom, então vamos resolver. Primeiramente, a solução de cloreto de bário, ela é um soluto que está totalmente dissolvido. Então, em solução aquosa, ocorrerá a dissociação desse soluto nos íons bário, 2 mais aquoso, e o íon cloreto. O íon cloreto aqui nós temos 2 íons cloreto, na verdade, né? Na estequiometria, 2 Cl menos aquoso. Você deve estar se perguntando de onde surgiram essas cargas. As cargas eu posso somente pegar esses índices, os números de átomos existentes na fórmula, e invertê-los de baixo para cima. Ao fazermos isso, acabamos de determinar as cargas dos íons. No caso aqui da esquerda, o bário é o cátion, 2+, e à direita, o cloro é o Cl-. E isso vai ser adicionado numa solução saturada de sulfato de bário. Aqui o sulfato de bário à esquerda é o sólido que constitui o precipitado. Ele só está sendo representado, não quer dizer que o fato de eu representar ele na equação, de forma obrigatória, a equação tem que ter precipitado. Não. Aqui ele está representado, mas não necessariamente existe precipitado na solução. O precipitado só vai ocorrer caso eu tenha uma concentração dos íons superior ao limite da solubilidade. E a solução de sulfato de bário, ela é saturada.
quer dizer, ela tem uma quantidade máxima de soluto dissolvido. Ela é saturada. Ora, então se ela é saturada, e se eu pegar nesta solução saturada e adicionarmos um sal cloreto de bário, notem, como eu já tenho bário e eu estou colocando mais bário, e a quantidade de bário que tem é o máximo, é a solução saturada, consequentemente tudo que eu coloco acima do máximo, o que vai acontecer? Aí faz esse equilíbrio ser deslocado para a esquerda, e ao deslocar para a esquerda ocorrerá a precipitação do sulfato de bário. Essa é a resposta. Pergunta: o que ocorre se adicionar cloreto de bário numa solução saturada de sulfato de bário na mesma temperatura? Vamos responder. A adição de íons bário, bário é metal alcalino terroso com carga mais 2, a adição de íons bário, vírgula, aumentará a concentração de bário do sistema em equilíbrio. A adição de íons bário implica no aumento da concentração de bário do equilíbrio. O equilíbrio que eu me refiro é esse aqui, da solução saturada. Aí, se eu estou colocando bário acima do máximo, aí pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio será deslocado para a esquerda e o que passar do máximo precipita em forma de sulfato de bário, que constitui o precipitado. Aumenta a concentração de bário do equilíbrio, vírgula, deslocando o equilíbrio, é claro, deslocando para a esquerda. Deslocando o equilíbrio para a esquerda, provocando a precipitação do sulfato de bário. Aí a solução passa a ser saturada com corpo de fundo. Provocando a precipitação do sulfato de bário. Ok? Então esse é um primeiro exercício que pode eventualmente aparecer um raciocínio análogo como esse no seu vestibular. Ok? Vamos fazer o exercício número 2. A solubilidade do sulfeto de prata foi fornecido 2,5 vezes 10 a menos 4 molar. Calcule o produto de solubilidade, o KPS, na mesma temperatura. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que fazer é dissociar o soluto. Então o sulfeto de prata aqui é o Ag2S, aqui está oculto, mas nós temos um átomo de enxofre. Para descobrirmos as cargas dos íons, aqui é fácil, é só você pegar os índices 2 e 1 e invertê-los de baixo para cima, assim. Desta forma, a carga do íon prata é mais 1 e a carga do íon sulfeto, o enxofre, é menos 2. Na dissociação, nós teremos 2 íons Ag mais 1 aquoso. Esse número 2 aqui do coeficiente veio da fórmula. E aqui o número 1 também da fórmula, que indica um enxofre existente na fórmula. Mais um enxofre com carga 2 menos aquoso. A solubilidade que ele forneceu é a concentração da solução saturada, que é isso daqui, ó. A concentração da solução saturada. E essa concentração é sempre válida para 1 mol de um íon.
1 mol, sempre para 1 mol, tá? Então, a concentração do sulfeto aqui tem 1 mol, então vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 molar. E a concentração do íon prata é o dobro, né? 2 para 1, né? Olha a relação estequiométrica aqui, ó. 1 para 2. 1 para 2. 2 é o dobro de 1, então a solubilidade do íon prata é o dobro disso daqui. Vai ser 5,0 vezes 10 elevado a menos 4 molar. Agora aqui eu tenho aqui as respectivas solubilidades, que é a concentração dos íons. Agora vamos calcular o KPS aqui, ó, produto de solubilidade. O KPS aqui é dado pela concentração do íon prata. Aqui o expoente da concentração é o seu coeficiente estequiométrico, que é 2, multiplicado vezes a concentração do íon sulfeto. Esse 2 menos é a carga. E o coeficiente estequiométrico aqui, que é 1, é o seu expoente. Ok? Agora é somente substituir aqui, ó, e vamos calcular o KPS então. Substituindo, portanto, aqui nós teremos que o produto de solubilidade é igual a concentração do íon prata está aqui, ó, é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 elevado ao quadrado. O expoente é o coeficiente estequiométrico multiplicado pela concentração do sulfeto, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 elevado ao expoente 1. Certo? Vamos resolver agora isso daqui? Vamos resolvendo aqui do lado. Bom, então vai ficar assim, né? O KPS aqui vai ser igual a 5 elevado ao quadrado. Bom, 5 elevado ao quadrado é 25. E 10 a menos 4 elevado ao quadrado, aqui eu vou distribuir o expoente pela propriedade distributiva. 5 ao quadrado é 25. E 10 a menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes 2. 2 vezes menos 4 é menos 8. Vezes 2,5 vezes 10 é menos 4. Muito bem, vamos resolver isso daqui para ver quanto vai dar então, né? Continuando aqui do lado então, vamos continuar a resolução. Então vai ficar, primeiramente vai ficar 25 vezes 2,5. 25 vezes 2,5. 25 vezes 2,5. E menos 8 vezes 8. Então 5 ao quadrado é 25 vezes 2,5 é igual a... Então aqui ficou 25 vezes 2,5 dá 62,5. 10 elevado a menos 8 com 10 elevado a menos 4 dá 10 elevado a menos 12. E sempre a resposta preferencial é em forma de notação científica. Para a resposta ficar em notação científica, o número que multiplicará a base 10 tem que ficar entre 1 e 9,9, né? E para passarmos uma casa decimal aqui para a esquerda, ficar 6,25, vai diminuir esse número e, ao diminuir esse número, aumenta uma unidade no expoente da base 10. Portanto, a resposta expressa em notação científica fica 6,25 vezes 10 elevado a menos 11. Ok? Muito bom. Essa é a primeira possibilidade, né? A primeira opção é um exercício no qual ele dá a solubilidade,
aí um detalhe importante que vocês devem se lembrar é que a solubilidade que é fornecida é para 1 mol de íon, não vai esquecer, para 1 mol. E aí ele pede para calcular o produto de solubilidade, que é o KPS. Cuidado, atenção com a relação estequiométrica. Então a solubilidade, o 2,5 vezes 10 a menos 4 vale para 1 mol de íon. Então se eu tenho 2 mols de íons, então é 2 vezes 2,5, que é igual a 5 vezes 10 a menos 4. E além de multiplicar a concentração da prata por 2, ainda por cima eu pego essa concentração ainda e elevo ao quadrado. Então fica a concentração da prata ao quadrado, 5 vezes 10 a menos 4 elevado ao quadrado, e o do enxofre 2,5 vezes 10 a menos 4 resolvo. Ou pode ser o contrário, o inverso agora. Ele pode pedir para você a solubilidade, que é o sinônimo de molaridade da solução saturada, e ele deu o KPS. Como que eu resolvo o inverso agora? Tá, então vamos lá. A primeira providência, o que o aluno tem que fazer primeiro é a dissociação, a separação dos íons. Então aqui nós temos o composto aqui, é uma base, FeOH3, e aqui o Fe está oculto, mas temos um íon. Para descobrirmos as cargas, é só eu pegar os índices e cruzar os índices de baixo para cima. Ao fazer isso, acabamos de descobrir as cargas. O ferro é mais 3, aqui o íon hidróxido é menos 1. Tá? E esse aqui é a constituição do sólido. Eu estou colocando a constituição dele, mas não é obrigatório que ele esteja presente. Tá? Ao dissociar, então, nós teremos o ferro, a carga dele é mais 3, a quantidade dos íons, 1 mol de íons aquoso dissolvido em água. Essa é a constituição da solução saturada, mais 3 mols de íons hidróxido, cuja carga é menos 1, dissolvidos em solução aquosa, também aquoso. No exercício 2, ele deu a solubilidade. No exercício 3, ele quer saber a solubilidade. Então, se eu não sei essa solubilidade, eu vou chamá-la de X. Agora, eu vou usar a relação estequiométrica. A quantidade de íons ferro é 1 para 3 mols de íons hidróxido, 3 mols de OH-. Então, se a solubilidade do ferro eu chamá-la de X, então a solubilidade do íon hidróxido será igual a 3x. E a molaridade da solução saturada, ou solubilidade, é o valor do x. Tá, agora vamos calcular o x aqui do lado, então, usando a expressão do KPS. Então vamos escrever a expressão. Produto de solubilidade é igual a concentração de íons ferro 3 mais elevado a 1. 1 aqui é o expoente, que é o coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de íons hidróxido, cujo expoente é 3, que é o coeficiente estequiométrico. Tá? Muito bem, agora vamos substituir. Aqui o KPS que eu calculava no exercício anterior, é que ele já deu, é 2,7 vezes 10 a 27. Eu vou tirar da notação científica, passando uma casa decimal para a direita, e aí esse número vai aumentar, e aumenta o número e diminui uma unidade no expoente da base 10. Tirando da notação científica para fazermos a resolução, fica 27 vezes 10 elevado a menos 8. A solubilidade do ferro é igual a x elevado a 1, né? E a solubilidade do íon hidróxido vai ser igual a 3x elevado à terceira potência, ao cubo. Bem, então vamos resolver isso aqui. Vamos ver quanto que vai dar.
Aqui nós teremos então 27 vezes 10 elevado a menos 8, 3x elevado ao cubo é 27x ao cubo vezes x, 27x ao cubo vezes x vai ser 27x elevado à quarta potência. 27 dividido por 27 dá 1. Agora vamos isolar o valor da incógnita x. Isolando aqui, a incógnita x vai ser igual a raiz de índice 4, porque esse expoente 4 eu transformo em índice da raiz, né? Raiz de índice 4 de 10 elevado a menos 8. Agora vamos aplicar a propriedade da raiz. Vamos aplicar a propriedade da raiz. Opa, só um detalhe aqui. Só um detalhe. Aqui é 10, o KPS aqui é 10 elevado a menos 27. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 28. Vou fazer bonitinho aqui, eu acabei esquecendo de colocar esse expoente 2 aqui, não é 8, é menos 28. Então aqui só fazendo uma correção, que eu copiei errado aqui, mas já vou corrigir, tá? Menos 28. E aqui vai ficar menos 28, né? Então o valor do x aqui é igual a... que é menos 28, né? Então vai ficar menos 28 dividido pelo índice da raiz, que é 4. Por aqui está, então, a nossa resposta final. X. Esse x é exatamente a solubilidade, ou igual. A solubilidade eu posso escrever assim, ó, tá? Ou molaridade da solução saturada. É 1 vezes 10 elevado a menos 28 dividido por 4, 10 a menos 7. Molar. Ou simplesmente M maiúsculo. Tá? Essa é a resposta. Então, vocês perceberam que esse exercício é exatamente o contrário do exercício anterior, onde nós, anteriormente, tínhamos a solubilidade, agora ele pediu o KPS. Agora, ele deu o KPS e pediu a solubilidade. Os alunos confundem muito isso aqui, por favor, tenham cuidado, tá? Vou fazer mais um exercício número 4. Uma solução saturada de uma base genérica XOH2 possui pH 10. Calcule o seu KPS. Muito bem, primeiro passo, vocês já sabem que nós deveremos dissociar a base, né? Mas só que, como se trata de uma base, ele deu o pH, então primeiro eu vou fazer o seguinte, pH mais POH, pH mais POH, você já sabe, isso é igual a 14. Se o pH é igual a 10, então eu vou calcular o POH, que vai ser igual a 14 menos 10. 14 menos 10, aí o meu POH é igual a 4. Assim, para POH igual a 4, nós teremos que a concentração de íons OH-, já que trata-se de uma base, é igual a 10 elevado a menos 4 molar, pelo que nós já aprendemos anteriormente no estudo do pH do equilíbrio iônico da água. Vamos dissociar a base agora. A base genérica é XOH2. XOH2. Então aqui está oculto, mas existe o número 1 e o 2. Eu pego esses índices e vou invertê-los de baixo para cima para descobrir as cargas dos íons. Aqui do lado esquerdo
nós temos a carga do cátion, que é mais 2. Aqui à direita nós temos a carga do ânion, que é menos 1. E essa é a constituição do precipitado. Mas o fato de colocar o precipitado não quer dizer que ele existe. Pode ser que nós temos o precipitado, mas normalmente o que nós temos é a solução saturada. Ou seja, sem o precipitado, somente com o máximo dissolvido. E a solução saturada é constituída desses íons aqui, ó, X2 mais aquoso, aqui está, mais 2 íons hidróxido, OH menos 1 aquoso. E aqui a relação estequiométrica é de 1 mol do cátion para 2 mols do ânion, tá? 1 para 2. E nessa relação estequiométrica eu tenho a concentração de íons OH-, a concentração dos íons OH- está aqui, ó, é 1 vezes 10 elevado a menos 4, 1 vezes 10 elevado a menos 4 molar, e consequentemente a concentração do cátion vai ser a metade do ânion. Se o ânion é 2 e o cátion está para 1, 2 para 1, 1 é a metade de 2, então aqui vai ser meio vezes 10 elevado a menos 4 molar. Menos 4 molar. Aqui eu tenho os dados, portanto, daqui esses dados são da solubilidade, e através da solubilidade agora eu vou calcular o KPS que ele pediu, tá? Vamos fazer o cálculo aqui do lado, ó. Produto de solubilidade, né? KPS é igual a concentração do cátion, que é o X com carga mais 2 elevado a 1, vezes a concentração do ânion, que é o íon hidróxido, elevado ao expoente 2, que é o seu coeficiente. Esse é o coeficiente do íon hidróxido, 2, né? E esse, nossa, que horror. E esse aqui é o coeficiente do cátion genérico X. Agora vamos substituir aqui para calcular o KPS. O produto de solubilidade é igual a concentração do cátion, está aqui, é meio vezes 10 a menos 4, ou 5 vezes 10 elevado a menos 5. Eu coloco uma casa decimal aqui para a direita, o número vai aumentar e diminui uma unidade no expoente, vezes, essa aqui é a concentração do cátion, né? Vezes a concentração do ânion, que é 10 elevado a menos 4, só que isso aqui é elevado ao índice 2, ao quadrado. Então vamos resolver aqui, ó, produto de solubilidade, que é o KPS, é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5, e aqui eu multiplico 2 vezes menos 4 dá menos 8. Muito bem, para finalizar, agora eu conservo a base e acabo somando os expoentes. Conservo a base, somo os expoentes. Quanto que vai dar então esse produto de solubilidade? Vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 13. Só para um detalhe importante que eu quero falar para vocês é que produto de solubilidade, essas constantes são adimensionais e nós não fazemos uso da unidade. Então, sem unidade, 5 vezes 10 elevado a menos 13 é a resposta final desse exercício. Eu quero finalizar essa aula fazendo um último exercício agora, que é esse número 5, que fala que a concentração média de cálcio excretado na urina é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Aí ele pede para você calcule a concentração de fosfato, acima da qual começa a precipitar fosfato de cálcio. Vamos lá então. Primeiro passo, como sempre,
eu vou pegar o soluto, que é o fosfato de cálcio, cuja fórmula é o Ca3PO42, e vou dissociá-lo. Nessa dissociação, como eu faço isso? É fácil. Eu vou pegar, no caso aqui, os índices, quantidade de átomos da fórmula, e vou invertê-los de baixo para cima, assim. Ao fazermos essa inversão, acabamos de descobrir quais são as cargas dos íons. Aqui à esquerda tem o cátion, que é mais 2, e aqui à direita é o ânion, que é menos 3. Agora, quando esse soluto dissociar, nós teremos 3 mols de cálcio, cálcio de carga mais 2 aquoso, mais 2 íons fosfato. O fosfato é o PO4 com carga menos 3 aquoso. Muito bem. Agora nós temos aqui a relação estequiométrica dos íons cálcio e fosfato. E esses 3 mols de cálcio já estão relacionados para a concentração que ele deu aqui. Ó. Concentração de cálcio é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 molar, já levando em consideração a estequiometria. E aí eu vou calcular a concentração de íons fosfato, que eu vou chamar de X. Portanto, vamos calcular o valor do X agora. Ok, então vamos lá. Na expressão do produto de solubilidade, que é o KPS, vai ser igual a concentração da solução saturada, que é a concentração de cálcio mais 2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que aqui vale 3, tá vendo? 3, e o coeficiente estequiométrico do íon fosfato vale 2. Então, fosfato elevado a 3 vezes cálcio elevado a 3, desculpe. E o fosfato elevado ao quadrado. PO4, 3 menos, elevado a 2. O KPS do sal ele deu, é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 25. A concentração do cálcio ele deu, 2 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo isso elevado ao expoente 3. E a concentração do íon fosfato é o que eu quero saber, que aqui eu chamei de X, e vou deixar fosfato mesmo. PO4 menos 3 elevado ao quadrado. Então vamos lá, vamos isolar a concentração do fosfato aqui. Aqui eu ficarei com 2 vezes 10 elevado a menos 25, igual a... Aqui eu vou distribuir esse expoente para o expoente 5 e para a base 2. 2 elevado à terceira potência é igual a 8. E 3 vezes 10 elevado a menos 5. 3 vezes menos 5 dá menos 15. E vezes a concentração de fosfato elevado ao quadrado. Então vamos isolar aqui a concentração de fosfato agora. A concentração de íons fosfato isolado fica igual a elevado ao quadrado, né? Dois vezes 10 elevado a menos 25. Isso aqui dá dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 15. Dá 1/4, né? 1/4. Vezes 10 elevado a menos 10.
Então vamos fazer aqui do lado. Portanto, agora a concentração do íon fosfato, eu vou tirar esse quadrado aqui, esse expoente, mas em compensação eu vou colocá-lo na forma de índice. Então, raiz de índice 2, aqui no numerador vai ficar 10 elevado a menos 10, dividido por 4. Raiz de 10 elevado a menos 10, dá 10 a menos 10 dividido por 2, dá 10 a menos 5. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Aquele trem horrível, hein? Dividido por 2. 1 dividido por 2 dá meio. Meio vezes 10 elevado a menos 5. E deixando a resposta em notação científica, eu coloco uma casa decimal para a direita, esse número vai aumentar, aumenta aqui, e vai diminuir uma unidade no expoente da base 10. Agora sim, né? Finalmente encontramos a resposta final. A resposta final, que é a concentração de íons fosfato, acima da qual começa a precipitar fosfato de cálcio, vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 molar. Acima dessa concentração, aí o equilíbrio é deslocado para a esquerda, e ao deslocar o equilíbrio para a esquerda, começa a precipitar o sal fosfato de cálcio. Eu mostrei para vocês aqui todas as possibilidades de exercícios que podem eventualmente estar relacionados com o tópico chamado de produto de solubilidade. Espero que vocês tenham aproveitado a aula com esses exemplos resolvidos, e na próxima oportunidade nós continuaremos falando mais de outros tópicos. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.